quais são os melhores processadores da Intel para se comprar em 2025. Para entendermos quais são os melhores processadores da Intel, precisamos primeiro aprender alguns conceitos básicos, começando por geração e arquitetura, quantidade de núcleos e threads, frequência ou clock do processador, consumo e temperatura, socket e compatibilidade. A Intel, assim como a AMD, possui linhas específicas para diferentes tipos de uso, que são eles: i3, i5 e i7. i3, uso básico para tarefas leves. i5, bom para jogos e para uso geral. i7, uso avançado, jogos, edição e multitarefas. i9, alta performance, uso profissional e streaming. Mas nesse vídeo a gente vai focar só em linhas intermediárias, que são o i5 e o i7, começando pela geração do processador. Quanto maior, melhor, mas também mais caro. A geração pode ser identificada logo após o nome do modelo. Por exemplo, Intel Core i5 12400F. A gente pode concluir que ele é um processador de 12ª geração por causa do 12. A Intel utiliza sufixos para indicar características específicas dos processadores. Os mais relevantes para este vídeo são o K, que são os processadores desbloqueados para overclock, ou seja, se a gente fizer o procedimento de overclock, o processador vai ganhar mais desempenho, porém vai consumir mais e também vai esquentar mais. E o sufixo F, que significa basicamente que o processador não tem vídeo integrado, ou seja, você vai precisar de uma placa de vídeo para fazer ele funcionar. Aqui vão alguns conceitos importantes. Núcleos e threads. Cada núcleo executa uma tarefa por vez, mas com threads, cada núcleo pode executar 2 tarefas simultaneamente, ou seja, quanto mais, melhor. Frequência ou clock. A frequência do processador é a velocidade com a qual ele opera. Então, quanto maior, melhor. Igual núcleos e threads. TDP, Thermal Design Power, representa o consumo e quanto o processador aquece. Agora falando sobre o socket. A Intel, diferente da AMD, mudou de socket durante o tempo. Enquanto a AMD se manteve no AM4 desde a criação da linha Ryzen, a Intel mudou diversas vezes o socket dos processadores dela. Mas nesse vídeo vamos focar no LGA 1700, que é compatível com as gerações 12, 13 e 14, para garantir a longevidade do hardware que você pretende montar. Tendo ficado claro a primeira parte, que foram os conceitos básicos sobre processadores, aqui começa a lista dos melhores processadores da Intel para se comprar em 2025. O primeiro modelo que eu escolhi foi o Intel Core i5 12400F. A arquitetura de 12ª geração, 6 núcleos e 12 threads, uma frequência base de 2.5 GHz, e uma frequência turbo de até 4.4 GHz. Ele tem um TDP de 65 watts, que vai até 117 watts. Suporta memória RAM DDR4 até 3200 MHz e memória RAM DDR5 até 4800 MHz. Suporta PCI Express 5.0 e 4.0. Como esse processador é o modelo F, ele não possui vídeo integrado, ou seja, você vai precisar de uma GPU dedicada para dar vídeo no seu computador. Esse processador é para o tipo de pessoa que é um jogador casual até um jogador intermediário, aquela pessoa que não se importa tanto, mas não gosta de menos desempenho. E essa com certeza é a opção mais custo-benefício do vídeo inteiro. Por mais que seja da 12ª geração, ele não fica para trás em muita coisa e é a opção mais barata da nossa lista. Ele é bom para jogos em Full HD, edição de vídeo e criação de conteúdo. Ele tem uma média de 90 a 120 FPS em jogos AAA em 1080p com a configuração no alto, com as RTX 4060 e 3060. O TDP dele opera entre 65 e 80 watts sobre carga de jogos. E o uso da CPU varia de 60 até 80% em jogos modernos, com picos de 90 até 95% em títulos mais exigentes. O processador demonstra excelente relação custo-benefício, mantendo temperaturas controladas e desempenho consistente mesmo em jogos exigentes de 2024 e 2025. Seu desempenho é particularmente forte em jogos competitivos como CS2 e Valorant, onde atinge facilmente mais de 200 FPS, a depender da placa de vídeo que você vai usar com ele, é claro. Se ele tiver até R$800, eu recomendo que você compre, mas eu já achei até preço mais barato que esse.
O próximo processador da nossa lista também é um i5, só que é um i5 de 13ª geração. Eu estou falando do Intel Core i5 13400F, arquitetura Raptor Lake de 13ª geração, 10 núcleos e 16 threads, frequência base de 2.5 GHz e até 4.6 GHz na frequência turbo. Tem um TDP que varia de 65 watts até 148 watts, então fica de olho em uma fonte boa aí. Suporta as memórias RAM DDR4 3200 e DDR5 até 4800 MHz. Também suporta PCI Express 5.0 e 4.0. Como o modelo anterior, esse aí também não possui vídeo integrado, que é o modelo F. Então, você também vai ter que ter uma placa de vídeo para esse processador. Esse processador é para aquele gamer que é intermediário e que também é high-end. É bom para jogos AAA e jogos competitivos até 1080p e até 1440p, que é o 2.5K. E também é bom para streamers. Ele é ótimo para usuários multitarefas, aquelas pessoas que usam vários programas ao mesmo tempo, que precisam de um processador bom, atual, mas que também não querem gastar muito, como por exemplo no i9, né, que é muito caro. Assim como o modelo anterior, também é excelente em competitivo, muito bom em AAA e é bom em 1440p. Se você for jogar em 1440p, você pega uma boa placa de vídeo e pega esse processador. Ele já tanca muito bem o 1440p. As placas de vídeos ideais para ele seriam a RTX 4060 Ti, uma 3070, uma RX 6700, uma RX 7700 XT e assim por diante. Para quem for entusiasta, ele pega até uma 3080, uma 4070. Ele também é muito bom para multitarefas porque ele tem muitos núcleos e threads. Então, se for só para jogar, você pega o i5 12400F. Se for para jogar e trabalhar, você pega o i5 13400F, porque ele é muito bom para multitarefas. Mas os pontos negativos deles são a diferença pequena que ele tem para o i5 14400F e ele tem um preço mais elevado que o i5 12400F. Então é como eu falei, se for para jogar, pega o i5 12400. Se for para multitarefas e jogar, aí você pega o 13400. O melhor preço para se pegar ele é entre R$1.000 e R$1.100. Indo para o último processador da lista, eu separei aqui o Intel Core i7 12700F. Ele tem uma arquitetura de 12ª geração, tem 12 núcleos e 20 threads, com uma frequência de 2.1 GHz nos núcleos de potência e de 1.6 GHz nos núcleos de eficiência, e uma frequência turbo de até 4.9 GHz nos núcleos de potência e 3.6 GHz nos núcleos de eficiência. O TDP dele é de 65 watts até 180 watts e tem suporte de memória RAM DDR4 3200 até DDR5 4800. Suporta PCI Express 5.0 e 4.0. Ele não possui vídeo integrado, então você vai precisar de uma placa de vídeo para usar ele. Muito obrigado se você chegou até aqui, por favor se inscreve no canal, eu prometo que vou postar mais, eu vou melhorar mais a minha dicção, vou melhorar mais os meus roteiros, minha edição. Então, se quiser acompanhar meu canal, se inscreve aí.